Olá pessoal, meu nome é Alisson e hoje vou apresentar para vocês um pouco sobre as teorias de qualificação no direito internacional privado. Para essa apresentação, vou contar com a ajuda do meu colega Pedro. Então, sem mais enrolações, vamos dar início aqui à nossa apresentação. Está aqui os componentes do nosso grupo, como vocês podem ver, mas para essa apresentação em específico, de ter a ajuda do meu colega Pedro. Então, vou aqui dar início à nossa apresentação. Teorias da qualificação. Conceito. Qualificar significa, no direito internacional privado, determinar a natureza de um fato ou instituto para o fim de enquadrá-lo em uma categoria jurídica existente. A qualificação, ela existe pelo fato de que várias questões jurídicas apresentam uma intensa controvérsia sobre o seu enquadramento científico na legislação dos diversos países. À medida em que cada país classifica um mesmo instituto jurídico, seguindo a sua maneira, a sua tradição e a sua cultura jurídica. Torna-se necessário verificar nas questões de direito internacional privado qual a natureza jurídica dos institutos em causa antes da aplicação do elemento de conexão indicado. A qualificação, ela é um processo técnico-jurídico, pelo qual se busca enquadrar os fatos ou institutos jurídicos discutidos no processo relativamente às classificações existentes na lei ou no costume, encontrando-se, então, a solução mais adequada para os diversos conflitos que apresentam entre as pessoas. Assim, o primeiro passo a ser realizado pelo juiz do foro é qualificar o instituto jurídico em causa, para somente depois localizar a sede da questão colocada pela norma do direito internacional privado e depois determinar e aplicar a norma competente para a resolução do problema. Quanto aos conflitos de qualificação, o conflito pode ser positivo ou negativo. Poderá haver um conflito positivo ou negativo no que tange à qualificação de um dado elemento. Haverá o conflito positivo quando a pessoa for considerada nacional ou domiciliada em mais de um estado. E o conflito negativo é quando ambos os estados consideram sem nacionalidade ou sem domicílio determinado indivíduo. Então, como qualificar o elemento de conexão nesses casos? Para Valadão, a questão se resolve aplicando outro elemento de conexão, subsidiário, também ligado ao negócio. Para a nacionalidade, o domicílio, e para este, a residência, salvo, habitualmente, a qualificação do foro, e se a lei deste se achar em causa. Logo após, será explicado para vocês um pouco sobre as teorias de qualificação, que será apresentada pelo meu colega Pedro. Então, abraço e até a próxima. Olá, pessoal. Me chamo Pedro Antônio e a partir desse segundo momento estarei dando continuidade às apresentações falando sobre as teorias de qualificação. No primeiro momento, meu colega José Alisson falou e deu uma breve introdução às teorias de qualificação. E nesse segundo momento estarei falando sobre as três teorias de qualificação e qual seria a mais aplicada para a resolução dos conflitos aqui no Brasil. A principal, já tratando desse assunto, seria a Lex Fori. Ela é a mais aceita para a resolução de conflitos pelos doutrinadores na LINDB, por exemplo. Ela deve se aplicar à lei do foro. O julgador aplicará sua própria lei. Ou seja, ela é muito comum, por exemplo, numa ação de direito de família, uma ação de alimentos. Digamos que os filhos, dois filhos do casal, residam com sua mãe aqui em Pernambuco. Já o pai das crianças resida na Flórida, nos Estados Unidos. Qual seria o local para ser dada entrada nessa ação? Poderia ser tanto onde o pai resida, tanto
quanto o local onde os filhos residam com a mãe, que no caso seria a representante legal dos filhos. Mas qual será o direito aplicado se eles derem entrada aqui ou lá, por exemplo? De todo modo, como os filhos, os autores da ação, residem aqui no território nacional brasileiro, por mais que eles deem entrada tanto aqui como lá na Flórida, por exemplo, será aplicado o direito brasileiro. É justamente isso que define o conceito da Lex Fori. Há pouco eu falei que a Lindby utiliza a Lex Fori como principal teoria da resolução de conflitos. Porém, existe uma ressalva, que são dos artigos 8º e 9º da Lindby, que tratam sobre bens e obrigações que devem ser cumpridas por alguém. No caso, essa segunda teoria, a lex causae, será a principal para resolver essas questões de bens e obrigações. Ela deve ser aplicada à lei estrangeira aventada na ação, sendo a lei material ou da causa. Por um exemplo, digamos que temos duas leis que elas estão em conflito. Então, o tribunal do fórum daquela localidade irá definir qual lei se encaixa melhor com a situação do caso em tela. Por exemplo, seria a lei daquela localidade. Já a terceira situação, a terceira teoria, ela é a menos utilizada, justamente porque as duas anteriores, elas já suprem as necessidades da vida civil das pessoas. A terceira seria qualificação por referência e conceitos autônomos e universais. Ela é baseada em estudos de direito comparado e princípios gerais de direito. Porém, ela não tem muita consistência. Esse seria o entendimento da maioria dos doutrinadores. Pronto, chegamos ao fim dessa apresentação. Espero que tenha ficado claro, principalmente a questão da Lex Fori, que ela é a principal utilizada na nossa Lindby. E é isso. Até logo.